Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para falar um pouco da Tua Palavra, meditar na Tua Palavra e trazer, Senhor Deus, aos nossos corações uma palavra de esperança e uma palavra de consolo para estes dias. Muito obrigado por cada seguidor, muito obrigado por cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Que essa palavra possa cair como revelação nos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, queridos, pastor Alexandre aqui do Ministério Caminhos, e hoje a gente está aqui dando continuidade à série Sermões. Porém, nessa volta da série Sermões, eu passei um tempo aí sem gravar, passei aí cerca de 3 meses sem gravar. Os seguidores, quem me acompanha sabe que a lida que a gente teve com estudos e confrontos de Ezequiel não foi fácil. Não foi fácil. Só quem me acompanha, só quem sabe das coisas, sabe, interage comigo através dos comentários, tem o WhatsApp do Ministério, sabe como é um trabalho gratificante, um trabalho árduo, mas é um trabalho difícil. E me desgastou bastante. Eu precisei de um tempo para recompor as forças e voltar. E por enquanto a gente não vai fazer séries específicas, né, como a gente fez no estudo de Ezequiel, série Gênesis. A gente vai fazer algumas séries aqui na série Sermões. Eu quero que você esteja atento. Vai vir coisa boa aí. Eu vou trazer uma série muito legal, uma série muito boa a respeito de 2 personagens bíblicos muito icônicos. Então fica ligado, tá? E hoje a gente está trazendo novamente a série Sermões para a Atividade. E eu quero trazer hoje uma palavra pastoral. Sim, é uma palavra pastoral, mas calma que eu já vou explicar que palavra pastoral é essa. Se você é novo por aqui, não tem problema. Eu vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha, ela deve aparecer nesse canto aqui e você vai poder clicar nessa bolinha e ir para o canal do Ministério Caminhos. Especificamente essa bolinha eu vou colocar você para ir lá para a série Sermões. Lá você vai poder assistir os sermões, vai poder assistir todas as palavras que nós temos. A série Sermões ela tem como objetivo trazer palavras mesmo, como em forma de sermões, em forma de pregação, para te alimentar. Meu objetivo aqui não é pastorear ninguém pela internet. Eu creio no pastorado local, creio no ministério local e quero, reafirmar aqui a minha credibilidade e não só isso, quero te incentivar a congregar. Não deixe de congregar. É na congregação, é na comunhão que a gente consegue ver e praticar o amor de Cristo, os dons, tudo, o serviço, a mordomia, tudo acontece na comunhão da eclésia. Amém, querido? Então, se tu é novo por aqui, clica aí na bolinha que você vai ser levado lá para o Ministério Caminhos e vai poder assistir. Não só isso, tem a série de estudos e confrontos de Ezequiel, essa série aí que eu falei que me deu um trabalhinho, tá lá. Tem a série Gênesis, uma série histórica muito legal, capítulo por capítulo explicado. Temos a devocional, a série de devocionais, devocional do livro de Ruth e devocional do livro de Jonas. Temos também outras séries de devocionais que eu chamo de devocionais gerais. E temos essa aqui, a série Sermões. Amém, querido? Então fica à vontade, o canal é seu. Eu quero só te pedir uma coisa, me ajuda na divulgação desse canal. A palavra que você vai assistir hoje, muita gente precisa ouvir. A palavra que você vai assistir aqui, essa palavra pastoral, muita gente vai tirar dúvidas, muita gente vai entender uma série de coisas que está difícil de entender. A gente está num mundo muito complicado, parafraseando aí o poeta, a gente está num mundo muito complicado, um mundo que está difícil de entender. Mas se você me ajudar curtindo, compartilhando esse vídeo e comentando, ou seja, colocando o teu comentário, tua dúvida, colocando o que você sentiu, colocando palavras que Deus colocou no seu coração ao ouvir essa palavra aqui, você me ajuda muito. Porque o YouTube, quando você curte, quando você compartilha o vídeo, quando você comenta, ele entende que o vídeo está alcançando o que a gente chama de relevância. É um vídeo importante, não é um vídeo que está falando besteira. E vamos combinar, amados, em meio a tantas besteiras que a gente vê na internet, em meio a tanta podridão, em meio a tanta pouca vergonha, por que não divulgar a palavra de Deus? Então me ajuda.
me ajuda nisso. Eu te agradeço, de coração mesmo, me ajuda. Vamos divulgar a palavra de Deus, uma palavra boa. Não que só o Ministério Caminhos que tem palavra boa, não. Não, de forma nenhuma. Tem vários pastores abençoadíssimos por aí, homens de Deus, ministérios colocando palavras excelentes na internet. Mas, em meio a um mar de engano, por que não divulgar uma palavra boa? Amém, querido? Então, vamos aqui que eu quero trazer para você uma palavra pastoral. O vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou fazer ele com formato de sermão, como eu faço. Vai parecer um sermão, mas eu quero trazer uma palavra pastoral. Tá certo? E eu quero que você entenda. Eu quero que você abra o seu coração. Eu já começo orando para que o seu coração seja trabalhado pelo Espírito Santo, para que a gente possa entender isso aqui e eu possa conseguir passar para você aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém, querido? Então, há um ano atrás, cerca de um ano atrás, nós tivemos um conflito entre Israel e os palestinos. Não sei se você lembra disso. Foi mais ou menos abril de 2021. Abril ou maio de 2021, eu creio que tenha sido isso aproximadamente. E a gente estava entrando pelo segundo ano de pandemia dentro, com a esperança de que tudo fosse ficar melhor, e no entanto a pandemia está aí. A gente está gravando esse vídeo em maio de 2022 e a gente, apesar de enxergar um controle da pandemia, apesar de estar vivenciando um controle da pandemia, a gente não pode dizer que ela está sob controle. Nessa época em que eu estou gravando o vídeo, por exemplo, a gente está vendo um aumento de casos. Está sob controle. Parece que a vacina ela conseguiu cumprir o papel dela, o objetivo dela, mas a gente vê um aumento de casos. Bom, acontece que a gente tem vivido uma série de questões que tem trazido muita dúvida na cabeça das pessoas. E muitos foram os profetas do caos que apareceram falando que era o fim dos tempos, que era o apocalipse, e agora o mundo vai se acabar. E aí muitas pessoas ficaram assustadas. Eu fiz atendimentos diversos durante a pandemia. Eu fiz vários atendimentos porque esse é um braço do Ministério Caminhos, atender pessoas, dar aconselhamento, fazer gabinete pastoral. Se você conhece alguém que precisa de atendimento, precisa de gabinete pastoral, não se acanhe. Vá lá nas nossas redes sociais tem um número, é só marcar, a gente faz o atendimento, a gente intercede, a gente ora. Bom, e eu fiz vários atendimentos e pessoas ansiosas e as pessoas começaram a sentir que será que é o fim? E vários profetas falando, e agora é o fim, e isso e aquilo. E isso traz um medo, isso traz uma insegurança para as pessoas. Mas a gente tem dois grandes extremos. Ao mesmo tempo que a gente tem os profetas do caos espalhando uma fake news, né? Agora está na moda falar de fake news a respeito do fim dos tempos, a gente também tem o pessoal do triunfalismo, o pessoal que está despreocupado, o pessoal da hipergraça, o pessoal do liberalismo que diz que não é para você interpretar a Bíblia da forma literal, que é para você ter cuidado, e sim, você deve ter cuidado, você não deve ler a Bíblia sem contextualizar a Bíblia. Esse é o aviso que eu faço. Inclusive eu tenho um texto que fala sobre a autoridade bíblica. Procura, ele está na série só de passagens, tá bom? Então assim, a gente tem que ter o cuidado de quando ler a Bíblia, contextualizar a Bíblia, porém, jamais, nunca modernizar, tirar o peso da sã doutrina bíblica para adequar às nossas vontades, adequar ao nosso modernismo, adequar aquilo que nós achamos que é correto. Amém, querido? Bom, enfim. Então a gente tem essa outra turma aí dessa vibe, que não, deixa disso, para com isso, não tem nada a ver, você está exagerando, isso aí é normal, é toda uma linguagem figurada dos fins dos tempos, de Apocalipse. Fala até que Jesus não queria dizer o que ele disse em Mateus capítulo 24, que fala sobre o fim. Bom, enfim, a gente tem a mania de correr por um dos extremos, sempre. Ou corre para o extremo de acreditar em qualquer coisa que se fala e superestimar, ou não sei qual é a palavra que eu vou usar, mas exagerar nas profecias bíblicas e criar com isso um pânico, um medo, coisa que nós cristãos não deveríamos ter. Se existe uma coisa que nós não devemos ter, é medo. Nós podemos ter
temor, podemos ter atenção. Temos que andar vigilantes, mas medo desse momento, de forma nenhuma. Esse momento é o nosso momento de esperança. E é isso que eu quero que você entenda nessa palavra pastoral. Também não vamos fazer como o outro grupo. Tem um outro grupo que, não, isso não tem nada a ver. É o grupo do não tem nada a ver. É o grupo do deixa disso, para com isso, e coisa e tal, e aquela coisa toda, e a hipergraça, e o liberalismo, o relativismo, tudo é relativo, tudo é liberal, e a gente vai vivendo uma hipergraça, onde o que eu faço, o meu comportamento, ele não afeta a minha vida com Deus. É isso que a hipergraça traz. O meu comportamento não afeta a minha vida com Deus. E, infelizmente, afeta. Bom, mas enfim, há um ano atrás eu postei uma palavra dura. Quem acompanha o Ministério Caminho sabe que a gente usa palavras de efeito, a gente usa palavras para realmente te levar a uma reflexão. Porque o que a gente tem observado, uma parte significativa da igreja, é uma dormência. Tem um grupo que vive para lá e para cá, atrás de revelações, atrás disso, daquilo, e nada acontece, e a pessoa acaba perdendo a esperança, e tem um grupo que está sempre desvalorizando a veracidade da palavra de Deus, os manifestos genuínos das ocorrências divinas, da manifestação divina, e a gente vive essa grande Babel. E aí o que aconteceu? Eu coloquei uma palavra para despertamento. Há um ano atrás, quando aconteceu aquele choque entre israelitas e palestinos, e todo mundo estava meio sobressaltado ainda com o fato da pandemia mal ter acabado. Quando a gente pensava que ela ia acabar, parece que ela estava no auge dela. A gente passou por uma grande onda no final, entre o final e o início do ano, e logo vem esse conflito entre israelitas e palestinos. Eu coloquei uma palavra falando sobre os sinais do fim e dizendo que a igreja brasileira, que nós precisávamos orar pelos nossos irmãos judeus, orar pelos irmãos palestinos que lá estavam, orar pedindo a Deus misericórdia por causa daquele conflito. E que a igreja tinha que se despertar para esse fato, o fato da intercessão, e fazer uma autoanálise, fazer uma análise da sua vida em relação a tudo isso que estava acontecendo. Mais ou menos o que eu quero fazer hoje, perguntar para você, você está pronto para discernir os sinais do fim? Você está pronto para o fim? E aí apareceu logo o pessoal do deixa disso, do para com isso. Aí botaram para mim, isso não é momento, pastor, do senhor levantar isso. Mas nunca será momento. Se nós formos analisar direitinho, né, nunca será momento. Quer dizer, não era momento de eu exortar, trazer uma palavra aos meus seguidores de como estaria a sua vida, se fosse realmente o fim, como estaria a sua vida. Não era o momento. Ou seja, acontece um sinal, acontece algo que nos leva a temer, mas não era o momento. Não era. Qual vai ser o momento de falar isso? Em que momento a gente pode falar? Você quer saber qual é o momento? Nunca. Vai ter gente reclamando dessa palavra pastoral, dizendo também que não é o momento de trazer essa palavra pastoral. Sabe por quê? Porque a palavra, quando ela vem sobre nós, ela esmiuça a penha, ela esmiuça a pedra, a rocha. Ela quebra o nosso coração de pedra. E hoje, amado, nós temos vivido dias em que os nossos corações estão petrificados. No entanto, acontece que a gente está vivendo um conflito. Como eu falei, a gente está mais ou menos em maio de 2022 e a gente está vivendo um grande conflito, uma guerra deflagrada. Há um ano atrás, o conflito entre os judeus e os palestinos não deu em guerra. Quer dizer, houve o conflito, mas não chegou a ser uma guerra duradoura. Durou dias, se eu não me engano. E agora nós estamos há aproximadamente 85 dias de conflito no leste europeu, onde eu vou falar Vladimir, e aí eu quero que você entenda, se você não souber o que eu estou querendo dizer, você procura quem é o Vladimir. Eu vou falar Vladimir para que a gente não tenha problemas com vídeo em relação ao YouTube. Vladimir cismou de invadir o país vizinho. E aí você deve se perguntar assim, mas como assim, pastor? E eu vou explicar rapidamente isso para você. A questão é que essa guerra que já perdura aí por 85 dias aproximadamente tem assustado as pessoas. E há um ano atrás a gente estava com conflito, a pandemia agora começa a ser controlada, mas ainda não dá sinais de que está erradicada. E aí mais uma vez entra o caos, entra todo aquele pensamento, entra toda aquela fake news e aí fica aquela briga de doutrinas para lá e para cá. Afinal de contas, nós estamos no fim ou não estamos no fim? Uns pensam que é o fim.
como se nunca tivessem lido a Bíblia. O meu convite hoje é para que você leia sobre o assunto, para que você se prepare e tenha a sua fé firmada na verdadeira esperança. Outros acham que, não, esse conflito lá no leste europeu é normal. Aquilo lá é um barril de pólvora, é normal. Isso não tem nada a ver com o fim. Quer dizer, é o outro extremo. E tem alguns, amados, que se ainda perguntam, né? Como perguntaram a mim, perguntaram a minha esposa, perguntaram, mas vem cá, se Deus é justo, se Deus é bom, Ele é tão poderoso, onde é que Ele está? Aonde é que Ele está nesse momento? Ele não está vendo isso? Ele não está vendo a pandemia? Ele não está vendo o conflito? Ele não está vendo as pessoas morrerem? A gente viu, né, aquele deslizamento de Petrópolis, teve gente perguntando para mim, falando, mas vem cá, Deus permitiu por quê? Por que Deus permitiu aquele deslizamento de Petrópolis? E tudo nós queremos colocar na conta de Deus. Então nós temos essas posições diversas. Ou acreditamos que é o fim e ficamos desesperados ao invés de ficar tranquilos porque a nossa fé está amparada na esperança. Ou desacreditamos completamente como bons liberais relativistas, que alguns são, e não, isso é normal, esse conflito lá é normal. Ou então ficamos questionando, vestimos uma roupa de ateu, porque quando você faz esse tipo de questionamento, você virou um ateu, questionando onde é que está Deus, por que Deus permitiu. E aí é complicado, né, amado? E aí eu quero trazer essa palavra, eu vou fazer esse vídeo, por isso que eu estou dizendo que é uma palavra pastoral. Tem a roupagem de um sermão, eu estou trazendo na série de sermões, mas é uma palavra pastoral. Eu quero começar essa palavra citando um texto bíblico. Eu vou responder o questionamento de trás para frente, tá? Eu vou responder primeiro aos ateus, aqueles que vestem a roupa de ateu. Depois eu vou responder àqueles que acham que isso não tem nada a ver. E por último eu vou responder àqueles que têm a dúvida genuína da curiosidade, que acreditam nesses profetas do caos. Será que é o fim, pastor? Amém? Então primeiro eu quero começar com a parte mais absurda dessa confusão toda, que são aqueles que perguntam, onde é que está Deus? Deus permitiu isso por quê? Lamentações capítulo 3, verso 22 ao verso 23, diz assim, Lamentações capítulo 3, verso 39 a 42. Eu vou ler o verso 22 e 23 também, tá? Mas por enquanto, pega o seu papel, pega a sua caneta, pega a sua Bíblia. Não deixa de ficar com a sua Bíblia não, querido. Tá aqui, tá? Eu não tô com ela aqui na mão porque o quadro aqui do vídeo é pouco, mas eu tô com tudo anotado aqui, tá? No meu roteirinho aqui. Então pegue sua Bíblia, pegue papel, pegue caneta, para você meditar nessas palavras e sim julgar a palavra que o pastor Alex está trazendo para você nesse dia. Lamentações capítulo 3, verso 39 e 42. Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Verso 39. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Verso 40. Levantemos o coração e juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós pecamos e fomos rebeldes e tu não nos perdoaste. Aí fecha o verso 42. Para vocês que ficam perguntando, onde é que está Deus? Poxa, se Deus é bom, se Deus é tão poderoso, por que Ele permitiu isso? Por que Ele permite a invasão do Vladimir? Por que Ele permite os deslizamentos de terra, as pessoas morrerem? Por que Ele permite a doença, essa pestilência que está aí sobre o mundo? Amados, muitas das coisas que acontecem sobre as nossas vidas, nós procuramos, nós buscamos. E eu gosto dessa palavra de Lamentações, capítulo 3, o versículo 39. Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ninguém lembra que nós somos pecadores. E eu vou falar disso. Mas para que você não fique pensando que Deus é um Deus, né? Porque aí vem logo o pessoal da fake misericórdia, né? Uma misericórdia falsa, né? Uma hipergraça que chega a fugir dos padrões normais, né? Do sentimento humano. Aí começa, poxa, mas esse Deus que você está apresentando, pastor Alex, não é um Deus muito cruel? Não é não. Presta atenção. No mesmo texto de Lamentações, capítulo 3, verso 22 e verso 23, diz assim, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade.
apesar de todo o nosso pecado, do verso 39, 40, 41 e 42, que nós deveríamos nos queixar do nosso pecado, apesar de toda a nossa pecaminosidade, que Isaías vai falar que é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus, porque Deus é latentemente santo, e se nós nos aproximarmos dele em pecado, é óbvio que a santidade de Deus vai nos consumir, é óbvio que vai dissolver totalmente, porque Deus é santo, Deus é perfeito. Ocorre que aquele que quer se aproximar de Deus precisa ter, ao menos no seu coração, a vontade, o desejo de se arrepender. Um coração contrito, um coração quebrantado, frutos de arrependimento, frutos de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Só que as pessoas estão simplesmente vivendo. Existe uma pregação que é o vamos viver o hoje, o aqui e o agora. Essa fragilidade do tempo de viver o hoje, o aqui e o agora só nos leva a questionar, querer colocar Deus na parede, querer perguntar para Deus por que o Senhor permitiu o deslizamento, por que o Senhor permite o Vladimir invadir o vizinho, por que o Senhor permitiu essa pestilência no mundo? Sim, só que antes de questionar isso, a gente precisa perguntar a Deus por que eu peco? Por que eu peco tanto? Por que eu erro? Por que eu tenho essa situação e isso me afasta de Ti? E não é só comigo, não é só com você, isso é um mal que atinge a humanidade. Porém, no verso 22, o profeta e os seus escribas colocam: as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Se nós ainda acordamos todos os dias e respiramos, e conseguimos ver o sol nascendo, e conseguimos ver uma flor, sentir o aroma da chuva, sentir o aroma das flores, sentir a vida, pensar, raciocinar, entrar no carro, ligar e trabalhar, eu quero te falar, se você ainda faz isso, é por causa das misericórdias do Senhor, do verso 22 e 23. Elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque apesar de nós não sermos fiéis, o nosso Deus é fiel. Verso 23. Independente de Vladimir estar invadindo lá o leste europeu, independente dos conflitos em Israel, independente dos deslizamentos de terra, independente daquele morador de rua que morre nessa madrugada, do frio que está fazendo nessa época do inverno antecipado, independente da pestilência e da pandemia que se instaurou no mundo todo, eu e você estamos respirando. Temos o sol todos os dias, o oxigênio todos os dias, um corpo funcionando com perfeição. E nós não agradecemos por nada disso, porque focamos apenas em achar um culpado. E quando não conseguimos achar a nossa própria culpa, queremos culpar a Deus. E aí é complicado demais. E aí eu quero falar com a turma que, agora já respondi o pessoal que se veste de ateu, eu quero falar com a turma da normalidade, que tudo é normal. Não, o Vladimir está invadindo o leste europeu, isso é normal. Tal. Quando teve o conflito, né, de Israel e os palestinos, que eu fui colocar como que estaria a nossa vida, para nós nos prepararmos, porque são sinais do fim, eu vou explicar isso já na parte final da palavra. Falaram que não, isso não é momento de você falar disso, não, é um momento sim. É o momento de nós falarmos disso tudo que está acontecendo, porque são sinais. Pode não ser o fim, e ainda não é o fim de fato, mas são sinais, e nós não podemos ignorar. O que acontece para você entender, né, toda essa confusão? Eu não vou entrar nesse assunto, eu não quero detalhar esse assunto para que você... Até porque não é minha área de conhecimento. Leio muitos artigos, mas o objetivo dessa palavra é ser uma palavra pastoral. Mas eu sei que muita gente não está entendendo por que o Vladimir está invadindo a Ucrânia. Pronto, falei o nome para você se localizar. E aí eu vou te dar uma explicação bem básica, uma explicação bem básica mesmo para você entender. Antigamente, o país do Vladimir era uma União Soviética. E aí o que aconteceu em 1991? Houve uma separação dessa união. Como o nome fala, era uma união. E aí eles se separaram. E isso originou 15 nações. Dentre as 15 nações, uma era a Ucrânia, a invadida. A que está sendo invadida no momento, né? Bom, mesmo com as 15 nações separadas, o país do Vladimir, que se tornou a Rússia, pronto, falei,
né? Mas vou poupar de falar para não ter problemas com o YouTube. O que aconteceu? O país do Vladimir tinha controle sobre essas nações, um bom controle. Cada uma ficou independente, cada uma passou a gerir a sua economia, porém, o país do Vladimir sempre estava por trás das eleições, elegendo os governantes, etc, etc, etc. Bom, e aí, vamos continuar. O país que está sendo invadido, que é a Ucrânia, está muito perto do Ocidente e se deixou influenciar muito pela cultura ocidental, pela cultura europeia ali, né? E isso começou a se tornar uma ameaça para o Vladimir. Por quê? Porque havia o risco, a possibilidade desse país invadido se aliar à OTAN, entrar e fazer parte da OTAN, se tornar um dos países, tá? Para quem não sabe o que é a OTAN é a Organização do Tratado Atlântico Norte. É um organismo nacional que tem por objetivo garantir a segurança dos seus países membros. São 30 países, temos aí Estados Unidos, Canadá, temos um bom grupo aí, são 30 países. E a Ucrânia queria entrar. Bom, a Ucrânia entrando para a OTAN e a Ucrânia sendo parede meia com a Rússia, o que ia acontecer? A OTAN estaria ao lado da Rússia e isso ameaça o território russo, essa proximidade do Ocidente da Rússia, isso gerou uma ameaça, tá? E aí por isso que Vladimir decidiu invadir com o pretexto de que era para acabar com grupos neonazistas dentro da Ucrânia. Mas a gente sabe que essa falácia ela já não está fazendo mais sentido, tá certo? Bom, mas a gente está vivendo a época das falácias, né? A gente está vivendo a época das meias-verdades, a gente está vivendo a época das desculpas e dos subterfúgios. Bom, mas enfim. Um outro fator também é que a maioria a religião predominante no leste europeu, naquela área, é a igreja ortodoxa. Igreja mesmo, ela separou do papado uma época, tá? A igreja ortodoxa na Europa, ela separou do papado, da igreja primitiva, eu não vou chamar de igreja primitiva porque eu vou estar falando besteira e errando, mas imagina a igreja católica como uma igreja universal, né? E aí depois disso, o que aconteceu? Houve uma separação, uma cisão, e aí veio a igreja ortodoxa. Uma boa maioria dos russos, 41% dos russos, são da igreja ortodoxa. E o colegiado, né, da Rússia, né, que a gente chama o patriarcado, né, o nome certo é patriarcado da igreja, a liderança da igreja ortodoxa russa, controlava a maioria das igrejas ortodoxas dessas 15 nações vizinhas. E aí, para piorar, isso também veio a acontecer. Em 2016, a igreja ortodoxa da Ucrânia se separou da igreja ortodoxa, do patriarcado da igreja ortodoxa russa. Ou seja, uma emancipação. Isso também está aí colaborando. Pouca gente sabe, né? Mas isso também faz valer. Bom, enfim, eu acredito que você já deve ter entendido os motivos dessa invasão. Essa invasão nada mais é do que aquele vizinho mais forte, mais autoritário, que quer mandar no vizinho mais fraco. Bom, enfim, o objetivo desse vídeo não é ficar explicando relações políticas, dar razão para um, dar razão para outro, defender um, defender o outro, não. O que eu quero trazer para você aqui é o direito à vida. Muitas pessoas morreram. Eu não vou nem citar o número da ONU, porque para mim é um número fake, não é real. Muitas pessoas morreram porque o vizinho mais forte, o Vladimir, acha que tem o direito de invadir e acabar com a soberania do seu vizinho mais fraco. E aí a gente dotado, né, a gente se põe no lugar, né, nessa hora a gente acha um absurdo, a gente se põe num lugar assim de uma santidade assim extrema, né, e aí a gente entra para julgar. E aí a gente demoniza, a gente coloca Vladimir como a imagem, a caricatura do demônio, né? Bom, o que eu posso dizer para você é que não me parece bom invadir da forma que está sendo invadida, explodir um teatro com pessoas que estavam abrigadas dentro, explodir alvos civis, isso para mim não parece ser nada bom. Eu não estou julgando, não estou aqui colocando minha opinião, mas eu estou aqui falando de vidas. Vidas que morreram gratuitamente, vidas que estão morrendo sem terem nada a ver com os verdadeiros interesses, que nem eu e nem você sabemos quais são os verdadeiros interesses dessa
desse conflito todo. Nós não sabemos de fato qual é o motivo, o estupim, o interesse. Acontece que tem gente morrendo inocente, sem saber o porquê está morrendo, como eu e você somos inocentes na situação. A gente sabe o que a mídia traz, mas será que isso é tão somente o interesse que está por trás disso? Será que não existem outros interesses? A gente está vendo um cara que está invadindo um país de uma forma egoísta, de uma forma sem escrúpulos nenhum. E aí a gente se coloca naquela situação de, oh meu Deus, esse cara é o demônio, esse cara... Mas a gente esquece de alguns detalhes que a Bíblia traz pra gente. E aqui eu começo a falar tanto com o pessoal do, não, deixa disso, para com isso, que isso é normal. Não, isso não é normal. Mas eu também quero falar com você que anda assustado vendo tudo isso acontecer sem saber em que acreditar. É o fim? Tem gente que está achando, inclusive, que essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia é a guerra de Gog e Magog, citada em Ezequiel e citada em Apocalipse. Então eu quero mostrar para você que a gente precisa de equilíbrio. E eu quero começar com 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 4. Paulo está falando com Timóteo como seria o desenho dos homens nos últimos dias. Presta atenção, mas você precisa saber disso. Paulo falando com Timóteo, mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tá bom para você o retrato do homem dos últimos tempos que Paulo explica para Timóteo? Eu sei que, como eu, muitos de vocês conhecem essa palavra e talvez para alguns eu estou chovendo aqui no molhado, mas o problema é que a gente esquece dessa caracterização humana para os últimos dias. Por exemplo, a gente esquece quando Paulo fala para Timóteo sobre sem afeição natural. O que falta naquela guerra, naquela invasão, com certeza é a afeição natural. Como que eu vou matar, explodir um hospital com gente precisando ser recuperada? Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes. É o desenho que nós estamos vendo nesse conflito. É o desenho que nós vimos no conflito de Israel. Mas também é o desenho que nós vemos nos deslizamentos. É o desenho que nós vemos na pandemia. Talvez você esteja falando, pastor Alex está maluco. Ele está falando que o pessoal da pandemia, esse troço todo da pandemia, dessa doença toda, tem questão de orgulho, tem tudo, amado. E eu vou explicar para você, inclusive nos deslizamentos de Petrópolis. O problema é que quando a gente lê essa lista de Timóteo, a gente acha que a gente está ileso a isso. A gente acha que a gente não faz parte disso. E a gente faz. Apesar de nós estarmos esperando a esperança em Cristo Jesus, apesar de nós estarmos aguardando a volta de Cristo Jesus, nós estamos nesse mundo como embaixadores. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do reino, mas deveríamos trazer a vontade do reino dos céus para esta terra, porque esta terra jaz no maligno. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos de Deus e isso não nos dá privilégio de acharmos que somos melhores do que os outros, tá bom? Já vamos deixar isso aqui claro. Sermos de Deus só nos dá responsabilidades. A responsabilidade que eu falei há um ano atrás, no conflito de Israel, que nós tínhamos que orar e analisar qual é o nosso papel nos sinais do tempo, e que falaram, não, isso não é momento de você querer exortar, é o momento sim. Nós somos de Deus e como nós somos de Deus, qual o nosso papel, qual a nossa postura, qual o nosso posicionamento frente ao mundo que jaz no maligno, que está morto no mal, que está morto no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Quando fala ele jaz no maligno, está morto no pecado. Isso não nos faz melhor que ninguém, porque em Romanos capítulo 3, 23 diz que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu pequei, todos pecaram, você que está assistindo pecou. Ah, pastor, mas eu pequei, mas eu me arrependi. Amém. Fomos alcançados pela graça de Deus. Deus nos alcançou, Deus nos buscou, Deus nos resgatou do nosso pecado. Mas lembre-se,
lembre-se, nós não somos melhores que ninguém, nós continuamos pecadores, só que agora nós somos pecadores conscientes do mal que habita em nós e lutamos contra esse mal. Isso se chama santificação. Quando nós tentamos não fazer o mal e fazer o bem, nós estamos tentando ser santos. E somos alimentados, a força motriz que nos leva a não cometer os males do pecado é a santidade que vem de Deus. Não adianta tentar por caminhos próprios, força própria, esforço próprio, porque você não vai conseguir. Se você não estiver movido, se você não estiver substanciado na santidade que vem de Deus, você não consegue. Isso vem de um relacionamento íntimo com Deus. Romanos capítulo 1, verso 20 diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Paulo está aqui explicando para os romanos que eu e você somos indesculpáveis porque Deus ele vem se manifestando para nós desde a eternidade. Desde o início dos tempos, desde a criação, ele vem. A própria criação manifesta o poder de Deus. Nós não podemos ignorar a existência de Deus e o quanto ele foi bom para conosco. E aí você vai falar assim: não, pastor, mas essa palavra aí que o senhor está dando, eu não concordo não. Que é isso? O senhor está querendo comparar a gente à maldade do Vladimir? A maldade de quem quer que seja? Não, querido, o que eu estou querendo dizer para você é que o mundo jaz no maligno. Nós não somos santos, tão somente irrepreensíveis, tão somente acima do bem e do mal, não. Somos santos, arrependidos, justificados e adotados por Jesus. Isso não nos torna melhor do que ninguém. Isso nos dá a responsabilidade de levar a palavra para as pessoas que não conhecem Jesus, de levar o testemunho vivo através da nossa vida, para que as pessoas possam ter a mesma esperança que nós deveríamos ter na volta de Jesus. As pessoas deveriam olhar para nós e ter a mesma esperança. E falar: eu quero crer igual essa pessoa crê em Jesus. Eu quero crer nessa esperança. A questão é que a gente para e acha que não, que o Vladimir é uma aberração, mas não. O Vladimir ele faz parte lá da lista de 2 Timóteo que eu li aqui. Arrogante, presunçoso, vaidoso, sem afeição natural, maldosos, avarentos, desobedientes. Aquela lista toda é o retrato. Ele está personificando o retrato de toda a humanidade, uma humanidade que precisa de Deus. Aí você vai falar: que é isso, pastor? Não, vamos abrir os olhos para a realidade. E os países que exploram a África? Não estou falando que é a África, não. Tem outros países também, como os da América Latina. E os países que exploram a pobreza dos países menos favorecidos, e para eles é lucro ter esses países morrendo de fome? Os maiores diamantes são tirados da África. Como é que pode um país, um continente que produz tanto diamante ter tanta fome? Quem será que retira esses diamantes de lá sem deixar nenhum tipo de produtividade, de renda produtiva para aquela nação ou para aquele continente? Países que alimentam guerras entre países menos favorecidos para que essa irracionalidade possa ser revertida em proveito próprio para esse país que financia a guerra. Já vimos muito isso. O que vamos dizer do tráfico humano? O que leva um ser humano pegar outro ser humano, arrancar esse ser humano do seu habitat natural e levar ele embora, preso, para ele servir de escravo, até de escravo sexual em outra nação. Você vai dizer que isso é um ser humano normal, que isso não precisa da nossa representatividade como igreja nessa terra para mostrar que ainda há esperança? Você acha isso normal? E aqui eu já não estou falando do Vladimir. Aí você vai falar: não, pastor, mas eu só estou falando de questões globais. Tá bom, então vamos trazer os problemas mais para perto de nós. Empresários que se aproveitam de qualquer problema, de qualquer questão, qualquer caos para aumentar os seus preços. Quem lembra aqui que antes da pandemia, no caso aqui no Rio de Janeiro, eu sei que tem gente fora do país e outros estados do Brasil que me assiste, aqui no Rio de Janeiro nós tivemos uma crise que está esquecida, está adormecida, a crise da SEDAI, que a nossa água estava contaminada. Se a água da SEDAI estava contaminada, todo mundo começou a correr para comprar água normal, água de galão.
E só por isso as vendas dos empresários que vendiam água já aumentaria por si só. Eles teriam um aumento de venda, um aumento de faturamento jamais visto na história. Mas isso é pouco. O empresário brasileiro, ele teve que aumentar a água naquela ocasião, triplicar o preço da água. Não satisfeito em triplicar o preço da água, pela crise que o seu semelhante estava vivendo, eles começaram a falsificar os galões de água, botando água da bica. Você pensava que estava comprando água mineral, estava bebendo água da bica. De onde vem essa maldade? Os políticos que eu e você votamos e colocamos lá, e isso aqui não é uma palavra política, e que pegaram o dinheiro nessa pandemia toda, nessa crise pandêmica, e ficaram com o dinheiro dos respiradores, dos equipamentos médicos, das máscaras, dos medicamentos que eram para ser comprados. Explica para mim. Isso é maldade. Os políticos que usaram o dinheiro dos desfavorecidos, que passaram por aquelas primeiras chuvas anos atrás em Petrópolis, Teresópolis, cadê? Era para aquelas pessoas terem casas, terem feito conjuntos habitacionais, e essas mesmas pessoas estão de novo passando por esse deslizamento que houve agora no início do ano aqui no Rio de Janeiro. E o dinheiro que era para aquela finalidade sumiu. Entidades que se aproveitaram da pandemia para instaurar o caos. Os bancos, sabendo que as pessoas precisavam ir para os bancos, em vez de aumentar os seus horários para evitar aglomeração, eles diminuíram o horário e deixaram as filas rolando lá do lado de fora. Quem quisesse se contaminar, que se contaminasse lá do lado de fora na fila. Criou-se um caos econômico, um caos na nação. Se aproveitaram da pandemia para instaurar o caos, porque o caos favorecia muita gente. Você deve estar perguntando, pastor, o senhor está falando de coisas grandes aí, mas ainda não chegou perto da gente. Calma, eu vou chegar mais perto. Aquele motorista que se acha no direito de sair para beber, porque a vida é dele, mas não contente em beber, ele se embriaga, pega o carro, sai e mata uma vítima, um entregador de pizza, uma pessoa que está com a sua família voltando da igreja, ou seja, de onde for, de um entretenimento, de um cinema, e mata num cruzamento e ele sai vivo. Isso não é maldade? O motorista que você está dirigindo normalmente nas vias expressas e às vezes está tudo engarrafado. E aí tem uma vaga na sua frente porque você quer manter uma distância segura e você vai botar a marcha quando você vê o criancinha de trás, porque acha que tem que passar à sua frente, ele corta você e corre com o trânsito parado. Ou então ele faz uma bandalha, dá uma de esperto. Tá todo mundo esperando na fila, mas ele corta por fora porque ele é mais esperto que todo mundo. Eu agora estou falando de gente como a gente. Né? Eu saí lá das questões internacionais, vim para as questões nacionais, agora estou vindo para gente como a gente. O atleta que simplesmente se auto-intitula de um gênero para disputar competições onde o limite deveria ser o gênero, mas não é mais. Então, como ele não consegue ganhar lá nas categorias dele, como homem, ele se intitula mulher para poder competir com mulheres, aonde a discussão aqui não é a questão da ideologia de gênero. Pelo amor de Deus, não estou falando disso. A palavra não é essa. Eu estou falando da esperteza. No esporte, o gênero é uma característica que determina a diferença entre categorias. É só isso que eu estou falando. Estou dizendo se a ideologia é certa, correta, errada. A Bíblia já fala muito bem sobre a ideologia. Eu não vou falar nada aqui, até porque o objetivo do vídeo não é isso. Mas eu estou falando da esperteza de atletas que se intitulam de um outro gênero para competir de forma covarde no gênero que ele sabe que vai ganhar, porque ele é mais forte. Produtores que fazem produtos, colocam seus produtos no mercado com rótulos que não dizem o que você está consumindo, arriscado pessoas morrerem, eles estão um pouco se lixando se vão morrer ou não. Estão um pouco se lixando. Eles não falam o que na verdade tem dentro daquele produto. Eles não falam e nunca vão falar. E não há uma lei que obrigue eles a colocar a verdade no rótulo. Eles usam palavras difíceis para te enganar e você está consumindo. E depois a gente fica, tô doente. Poxa, por que Deus não me cura? Por que Deus não me cura? Eu tô doente. A maldade do ser humano tem chegado a esse ponto. A maldade do ser humano. O que eu estou citando aqui para você é para que você entenda que isso é maldade. Mas você deve estar pensando assim, pastor, mas o senhor ainda está falando de coisas muito distantes de mim. Então tá bom. Quando você entra no banco para fazer um depósito, você procura uma caneta para poder escrever no envelope, e todas as canetas, uma caneta que quase não custa nada, uma caneta barata. E aí você vai lá procurar e está arrancada da corrente. Que prazer uma pessoa tem de arrancar uma caneta, algo que custa tão baixo, furtar uma caneta.
Aí você está falando, não, pastor, isso aí tá perto, mas ainda não chegou. As beliscadas, os furtos que acontecem dentro do supermercado. Gente que anda e pega e belisca, tira a uva, mas é uma uvinha só, não vai fazer diferença, belisca a linguiça, só uma beliscadinha. E a gente vai furtando. Pessoas que tiram materiais dos seus trabalhos, do seu emprego, pegam, furtam as coisas do seu emprego e levam para casa e acham que está normal. Material de limpeza, material de escritório, tinta de impressora, isso é pecado. A mesma maldade do Vladimir está representada em toda a maldade da humanidade, desde as grandes coisas até as pequenas. Você deve estar pulando aí, né? Querendo, me odiando, mas deixa eu falar uma coisa para você. Somos nós cristãos que falamos e pregamos que não existe nem pecadinho e nem pecadão. Então, meu amigo, eu e você estamos enquadrados. 2 pesos e 2 medidas. Mentiras que nós alimentamos para as pessoas, para não dizer a verdade. Mentimos, falamos meias verdades. Quem é meu amigo eu trato muito bem. Aquele que já não tenho tanta afinidade eu trato de outra maneira, as regras são outras. E com isso, eu espero que você entenda essa palavra pastoral e entenda que todos nós estamos envolvidos nisso. A mesma maldade que se configura em Vladimir se configura. E aí é por isso dessa palavra pastoral. Nós estamos assistindo o sinal do fim. Os sinais, vamos botar no plural, do fim. Será que nós somos melhores que Vladimir? Será que nós estamos prontos para o fim? Será que os nossos olhos estão postos na verdadeira esperança? Será que nós podemos nos considerar privilegiados e candidatos a desfrutar dessa esperança que aguardamos? Ou será que a gente desacreditou que Jesus vai voltar? Porque para a turma do, isso tudo é normal, parece, a impressão que dá é que eles estão dizendo, não, aquela parte que fala que Jesus vai voltar é uma figura de linguagem, não é não. Jesus está voltando, Jesus voltará, Jesus vai vir buscar o seu povo, Jesus vai vir redimir todas as coisas. E agora eu quero finalizar esse vídeo dando as respostas que você deveria, eu e você deveríamos saber. A primeira coisa, pastor, mas será que é o fim? Vamos parar com esse desespero. Primeiro, a gente não precisa se desesperar. Por quê? Porque nós temos uma esperança. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu creio na salvação que Jesus providenciou para mim. Então eu não temo o fim, eu não temo a morte, porque o meu Jesus venceu a morte e vivo está. E a Bíblia diz que se ele ressurgiu, eu ressurgirei com ele. Eu não tenho que temer. Outra coisa, segundo ponto, essa curiosidade que a gente tem, será que é o fim, será que é o fim, será que é o fim? Isso nada mais é do que a vontade de descobrir se realmente vai acabar para você então se preparar. A gente quer saber se é o fim depois de amanhã, porque aí hoje eu posso fazer tudo o que eu quero. Por causa da pregação da hipergraça, do vivo hoje, vivo agora, o dia é hoje, o dia é agora. Então se eu descubro que Jesus vai voltar no sábado, amanhã é sexta, sextou. Não, amado. Uma vez que eu fui alcançado pela graça, eu tenho que viver de forma digna, como se o fim fosse daqui a 1 minuto. E isso não me causa prejuízo nenhum, porque o que a graça me trouxe é muito melhor do que o mundo pode oferecer para mim e para você. O que a graça transformadora, o que a graça de Jesus me trouxe é muito mais valioso, é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa me oferecer. Então eu não tenho que ficar preocupado se o fim é agora, daqui a pouco, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Por quê? Porque se eu fui alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu estou seguro, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia que é o dia final. Então vamos parar com isso. É a terceira coisa. A gente querer ficar antecipando as coisas. Não. Vamos viver. Vamos viver. Porque tudo pertence ao Senhor. Mateus 24, de 6 a 8.
E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Gente, essa palavra que eu estou lendo para você está em Mateus 24, de 6 a 8. Basta você ler e você vai ver que ainda não é o fim. Jesus compara o fim como uma mulher que está para dar à luz. Vamos analisar uma mulher que está para dar à luz? A mulher que está para dar à luz, ela tem contrações. São as dores fortes, as cólicas fortes que vêm para contrair, que a gente chama de contração, para que ela possa dar à luz ao bebê. O acontecimento final é o bebê sair, é dar à luz. Então, se você for pesquisar, você vai descobrir que a mulher começa a ter contrações bem antes da semana do parto. Só que são contrações leves, que ela suporta. Uma hora ela vai pensar que é gases. Ai, é gases, né? Olha aqui o tamanho da minha barriga, eu estou inchada. O desconforto, o peso da coluna. Então, enquanto essas contrações são fracas e compassadas, distanciadas, está tudo normal. Porém, conforme vai se aproximando o evento final, que é dar à luz ao bebê, as contrações vão aumentando, as dores vão se tornando mais intensas e o intervalo de uma dor para outra vai diminuindo. É por isso que Jesus comparou o fim com a mulher que vai dar à luz. Então eu quero que você entenda que tudo que nós estamos assistindo são como dores e contrações. Quando chegar lá mais perto do fim, vai ser guerra atrás de guerra, vai ser terremoto atrás de terremoto, vai ser peste atrás de peste. Jesus fala que é necessário que essas coisas aconteçam. Ele fala, é necessário. Então eu e você não vamos mudar isso. Porém, nós estamos aqui cientes do plano dele, como ele deixou em Mateus 24, para que nós nos posicionemos e intercedamos pelo mundo, pelas pessoas, por cada vida, por cada criatura. A gente precisa entender o que vai acontecer. Porque a gente precisa discernir o tempo. A gente não discerne mais o tempo. A gente parou de discernir o tempo. A gente precisa discernir o tempo. A Bíblia fala sobre discernir o tempo. Jesus vai falar em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 21, ele vai falar sobre isso. Lucas capítulo 21, ele vai falar, vocês quando veem a figueira florescer, vocês já sabem que é o verão. Então estejam atentos, vocês precisam entender essas coisas. Então que a gente comece a entender essas coisas. Mateus 24, do verso 9 ao verso 13 diz, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. A gente tem visto já isso começar a acontecer, né? E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará. De quase todos. A gente fala que o amor está esfriado, né, nesses tempos. Ainda nem chegou nessa época de nós sermos presos, mortos, por causa do nome dele. Isso está acontecendo em alguns países que nós nem lembramos de interceder, né? Porque a gente já esqueceu. A gente já deve... Alguém deve ter orado, dentre nós aqui, alguém deve ter orado pela Ucrânia, mas já caiu no esquecimento, porque não está doendo na gente. E é essa a minha questão dessa palavra pastoral, é balançar os meus seguidores e falar, a igreja brasileira precisa acordar. A gente intercede uma vez e esquece. Mas esses sinais do fim vai alcançar o Brasil de alguma forma. Esses sinais do fim vai alcançar o Brasil de alguma forma. Se aparecer alguém dizendo do dia e da hora, como já apareceu várias vezes, só você olhar o Facebook que toda hora tem um doido marcando o dia e a hora da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, de 36 a 37. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Se o próprio Jesus não sabe, quem é que vai saber o dia e do horário da volta dele? Então se aparecer alguém falando para você, ai meu Deus, é o fim. Não é ainda, porque nós ainda estamos vendo contrações espaçadas. Ah, Jesus vai voltar tal dia. Só quem sabe é o Pai. Ninguém, não foi dado nem a Jesus
o privilégio de saber o dia que ele mesmo vai voltar. Quem dirá um pé inchado como eu. Ah, mas como é que vai ser? Já entreguei para você aqui. Nós vamos ser odiados, entregues para sermos mortos, maltratados, e os tempos vão ser difíceis, mas a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Deus. Mateus 24, verso 13 diz assim: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. A segurança da graça, a perseverança na graça. O que eu quero dizer para você com essa palavra pastoral é que, sim, as coisas estão muito difíceis, mas a tendência pode ser piorar. Ah, pastor, mas nós não vamos fazer nada? Nós não podemos mudar esse quadro, mas nós podemos ser igreja. Essa é a minha palavra pastoral. Vamos ser igreja. A igreja intercede. A igreja, ela manda donativos. A igreja, ela trabalha ajudando as pessoas. A igreja é o reino na terra. Paulo vai falar aos Coríntios. 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 5, 25. Se eu não me engano. Quem foi embaixador do rei, quem é da Igreja Batista, embaixador do rei, sabe do que eu estou falando. De sorte que somos embaixadores de Cristo. A função do embaixador, ele não pertence àquela nação onde ele foi plantado, onde ele está implantado, vamos usar essa palavra. Mas ele representa o reino dele, a nação dele naquele local. Assim somos nós. A questão é que nós não estamos representando nada. Quando nós deixamos de interceder, de ajudar, de operar, de pregar, de buscar, de trazer uma palavra de esperança, de falar sobre a volta de Jesus, quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos deixando de ser embaixadores de Cristo. Acorda, igreja. Acorda, igreja, porque o Jesus está voltando. E nós precisamos nos posicionar como igreja. Não vamos ser como os ateus, desses eu não quero nem falar. Não vamos ser como os ateus descrentes, procurando Deus. Onde é que está Deus no meio disso tudo? Deus está no lugar dele como ele sempre esteve e voltará e redimirá tudo e julgará toda essa lista de maldade que eu fiz. Amados, a maldade do ser humano é tão grande. Nos últimos dias, quem tem acompanhado o jornal viu duas senhoras, uma eu acho de 70 e poucos anos, a outra de 85 anos, que trabalharam em regime escravo em casas, sem nunca ter recebido um centavo. Me deixou completamente desnorteado ver uma dessas senhoras sem querer colocar a mão sobre as mãos da repórter. E a justificativa doeu no fundo do meu coração. Não, eu não posso colocar minha mão sobre a sua. Mas por quê? A repórter perguntava, por que você não pode colocar? Põe a sua mão aqui. Não, não posso, a minha mão é feia, a minha mão é preta, a minha mão é feia. A maldade do ser humano, mas nós nos colocamos numa posição de que nós não somos maldosos, nós somos daqueles que carregamos o bem. Não, querido. A única diferença é que nós entendemos a graça remidora de Jesus sobre as nossas vidas e lutamos todos os dias contra o pecado, contra o mundo que jaz no maligno, lutamos contra o mal, lutamos contra as injustiças. Esse deveria ser o nosso papel. O problema é que nem isso nós estamos fazendo. Não fazemos maldade, mas também somos omissos em relação a tudo que está acontecendo nesse mundo. Então não vamos ser nem descrentes e ateus, perguntar onde é que está Deus. Também não vamos ser daqueles que tudo é normal, nada está acontecendo, mas também não vamos ser desesperados e sair atrás de qualquer palavra, porque Mateus capítulo 24 fala. Começa a ler Mateus 23, 24 e 25 para você entender tudo sobre o fim. Está aqui, eu li para você. Com relação à questão da Ucrânia e Rússia, ser Gog e Magog, eu aconselho você a assistir o episódio 29. Eu vou tentar colocar um card aqui em cima para você assistir o episódio 29 de Ezequiel, que fala do capítulo 38 e 39, e aí você vai poder entender melhor essa questão de Gog e Magog. Haverá a batalha do Armagedon, sim, mas isso é no fim. No fim. Antes da guerra de Gog e Magog vai acontecer muita coisa ainda que não aconteceu, porque a Bíblia cronologicamente situa essa guerra como uma guerra final, que é a guerra do Armagedon. Amém, queridos?
A minha oração é que essa palavra caia como revelação. Não pense que eu sou melhor que ninguém, que eu estou aqui puxando a orelha, não. Eu estou aqui esclarecendo para os meus seguidores. Eu estou trazendo uma palavra pastoral para os meus seguidores de que nós precisamos mudar a nossa postura como igreja para que a gente comece a entender os sinais do fim e comecemos a nos preparar para esse momento. Independente se eu vou ver ou não, o meu filho pode ser o assistente desse fim. O meu neto pode ser o assistente desse fim. O meu bisneto pode ser o assistente desse fim. O meu tataraneto, ou quem sabe o meu sei lá o quê. E qual o legado que eu estou deixando como igreja para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto, para o meu tataraneto? Qual o legado que nós como igreja estamos deixando? Ou estamos naquela vibe do não, vou morrer logo amanhã, daqui a pouco eu morro, problema de quem fica. Como fez Ezequias, quando Deus falou que não ia cortar o reino da mão dele, mas que cortaria da mão do filho dele, Ezequias virou e falou, ainda bem, que palavra boa, não vai acontecer nada comigo, vai rolar com meu filho. Pode ir lá procurar que você vai achar essa palavra lá em 2º livro de Reis. Você vai achar essa palavra lá que eu estou falando, não estou inventando nada. Amém, querido? Ore ao Senhor, busque ao Senhor e que essa palavra verdadeiramente possa ter falado ao seu coração. Me ama, não me odeia não, me ama. Ore e assista essa palavra que você vai ver. O que eu estou trazendo para você é algo da parte de Deus. É algo que vai te alimentar e que vai te dar, pelo menos, o rumo da verdadeira esperança. Fica com Jesus, querido.